Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Existem filmes de terror independentes de baixo orçamento, eu comento bastante no meu canal, né? Eu adoro esse segmento e poderia comentar muito mais. É que tem muitos filmes, gente, que são assim, quase que sem orçamento, de baixíssimo orçamento, e que eu nem consigo chegar muito longe, porque eles são muito ruins ou muito chatos, tal. Isto não aconteceu com o filme Deer Camp 86, que agora em 2024 conseguiu alguma transmissão em alguns cinemas lá nos Estados Unidos. É assim, trata-se de um filme, além de independente, de baixíssimo orçamento, de caráter regional. Ele é lá da região de Michigan, no norte do estado de Michigan, então a comunidade ajudou a fazer aquelas coisas assim, e boa parte dele foi filmada durante o auge da pandemia. E olha, é um filme de horror com comédia, com slasher, com possessão, com denúncia social, sem que essa denúncia fique querendo ser horror elevado ou martelando didatismo na cara da gente, que me manteve bastante atento ao filme todo e com efeitos especiais práticos muito bem feitos para o orçamento que eu percebi ali. Claro, tem uma hora que tem um carro que explode, então você vê 3 vezes, parece que explodiu 3 vezes, né? Porque eles filmaram em 3 ângulos diferentes. É aquela história assim, gente, a gente só tem esse take, só tem esse carro, só tem isso. Se a gente não acertar, vai melar. Então vamos botar tudo no filme, tá? Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado deste filme. Só que antes de falar sobre ele, eu vou fazer 2 coisas. Primeiro, alertá-los novamente, antes que você quiser seguir com essa resenha ou decidir assistir o filme. É um filme de baixíssimo orçamento, produção regional, muito independente. E também, antes de comentar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Eu estou assim, acabei de assistir o filme, eu estou muito impressionado e muito feliz com essa coisa independente que eu vi. Então é assim, chama-se Deer Camp 86, algo como Campo dos Veados, né? Eles vão, é um lugar lá, eles vão caçar veados no norte. É lindo, porque passa-se na floresta. Uma das inspirações do filme é o Evil Dead, a morte do demônio lá do Sam Raimi. Não vai ter aquele tipo de coisa, mas a cinematografia parece um pouco, tá? É numa floresta no outono no norte de Michigan. Eu amo filme ambientado em floresta, assim. Bom, e o 86, porque se passa em 1986. Então a trilha sonora tem uns hard rocks daquela época. É claro que a recriação daquele tempo não está perfeita, porque eles não têm dinheiro para muitas coisas, né? Mas assim, para a trama funciona, até tem algumas piadas, né? Racismo ainda? A gente está em 1986, ou algo do tipo assim, como é que é? Não, eu vou voltar para Detroit, lá pelo menos é mais seguro. Detroit era super mal falada, era super infame nos anos 80 e 90 por causa dos altíssimos níveis de violência, né? Então o filme é cheio dessas coisas. Humor regional, mas eu entendi várias coisas, porque sempre sigo esses mercados, Detroit, tem a Motown de lá, sempre sigo. Mas então se passa lá, é um grupo de homens totalmente bobos, anos 80, você só percebe que tem um que vai ser o garoto final, o final boy, ou não, porque ele é o mais bonitinho, vamos dizer assim, no sentido mais angelical, ou no sentido mais bem comportado do termo, né? Os outros tem um gordo que é tão escroto, e ele só fica bebendo cerveja. Vou tomar cerveja 9 horas da manhã? Ele, sim, você acha? É tarde, devia ter tomado 6 horas. Ou piadas sexistas do caramba mesmo, piadas com relação a coisas corporais e tal. Pois esse grupo de pessoas aí vai caçar veados em uma reserva lá, né, nesse Deer Camp. Antes de ir para a reserva, no outono, tudo naquelas rouponas, Michigan é frio.
lindo, né? Outono, aquelas árvores todas com aquelas cores, um monte de cor lá, amarelo e tal. Eles param em um bar e lá vai ter um grupo de racistas. E quem atende eles é uma moça que ela é da Índia, né? Como falava antigamente. Ela é povos originários, descendentes lá dos povos originários. E aí vai acontecer uma coisa muito ruim com essa moça, tá? E aí o xerife, bem anos 80, fuga, tudo, ele vai dar uma super exposição pra gente que tá assistindo ao filme. Assim, toda vez que uma nativa morre, uma moça nativa desaparece ou morre, ursos atacam e destroem grupos de caça compostos por homens brancos. Então o filme está falando sobre desaparecimento e descaso policial, coisa de indígena, né? Só que em tom de comédia de horror. Aí como é um filme tipicamente, estruturalmente feito, muito comumente nos filmes que eram feitos na segunda metade dos anos 80, você vai ter um filme de 1h30 em que vai ter 1 hora em que praticamente vai ser só aqueles caras fazendo piada um com o outro, fazendo tontice e uma outra coisa aparecendo. Aí quando a gente percebe que as pessoas começam a morrer, esse grupo começa a morrer e a gente vai percebendo a criatura que é a máscara bem feita. Gente, é um filme de terror que não tem orçamento. E eles conseguiram fazer um filme muito, muito bonitinho, muito bem feito, com câmera. Você fala, mas a história é tão clichê, essas piadas são tão horríveis, sexistas. Bom, lembra, eles pegaram 1986 justamente para poderem fazer isso sem incorrer no politicamente correto ou incorreto, porque naquela época era assim mesmo que a gente falava. E também para a questão do celular, né? Você não tem celular, não tem aquele negócio de tecnologia. E quando as mortes começam a acontecer, elas não são ultra violentas e tem aquele monte de gore, mas elas são muito bem feitas. Pra gente que cresceu vendo filme de terror, e filme de terror que misturava ação, filme de terror que misturava criatura, filme de terror que misturava comédia, produção baixa e barata dos anos 80, vai se identificar ali. Tá? Eu não gosto de filme de comédia, né? Comédia de horror. Eu ri umas 2, 3. Bom, eu ri porque eu sou menino, né? As piadas são... Nossa, como chama sua irmã mesmo? Ela lembra o meu nome porque, bom, enfim, não vou continuar com essa piada, ela é muito infame. É o Gordão que fala essa piada, tá? Mas assim, eles são personagens desgostáveis, mas é de propósito que eles são desgostáveis. Então a gente acaba rindo. Você percebe que é uma homenagem de quem cresceu ou gosta daquele tipo de filme. Aí eu fui procurar informações, né? Não é de quem cresceu ou gosta vendo aquele tipo de filme, não. Inclusive o diretor até usou um nome fictício, porque ele tinha dirigido filmes cristãos. Enfim, gente, é operário do cinema, eles fazem para ganhar grana. Então, ele tinha negócio de cinema cristão. Aí ele disse que na pandemia, vou fazer um filme de horror? Tá, só que o filme tem que mudar aí o nome, porque se eu botar com o meu nome, os fãs de horror não vão ver, vão achar que é um filme de horror cristão, alguma coisa assim, que nem todo fã de horror a gente quer saber de um filme que vai, né, ser tão religioso assim. Mudou. E aí ele disse que fez assim uma pesquisa lá, viu Evil Dead, viu alguns filmes de terror. Tudo bem, a gente sabe também que muito dessas falas dessas pessoas é um pouco falácia, né? O repertório daquelas pessoas é de quem viu muitos filmes desse tipo, né? Ou estudou bem o filme desse tipo, porque não dava para fazer aquilo com as referências que eu detectei lá e o jeito que tem feito, se você não conhecesse mais ou menos bem o universo de filmes de horror e ação, tarará, e comédia dos anos 80. Eu me diverti sobremaneira, sem gostar de filme muito de filme de comédia. Só que lembra, a gente vai demorar um pouco para acontecer as coisas, tá? Agora tem algumas cenas em que a terra balança e você fala, como que eles conseguiram fazer isso sem... Você fala, computação gráfica, Roberto. Efeito prático, computação gráfica só na complementação. Então, para nós, eu que gosto de filme mais caseiro, mais anos 80, assim, também, eu achei muito legal. Olha, tem potencial para franquia. E ainda trata de um assunto
importante, faz denúncia. Eu achei tão legal, porque assim, eu falei, olha, é um tema de horror elevado, constrói a mitologia certinha, sem pretensão, né? Ah, mas é meio caótico. Sim, é meio caótico às vezes, é chavão, tudo eu reconheço. Por isso que eu falei, é um filme ultra independente. A maioria das pessoas ali, eu li, são figurantes que fizeram por serem amigos do diretor, da atriz, não sei o quê, né? Mas é tudo muito bem feito com amor mesmo e com vontade de ganhar um dinheirinho, né? É o que eles fazem para viver, né? Ou seja, eu tô acostumado com isso porque eu gosto de filme de terror indie, tô acostumado com esse tipo de coisa. As imagens são bem feitas, a floresta é bem feita, tem imagem de drone, né? Enfim, olha, um produto muito, muito bem feito, dentro do zero orçamento que tinha. E, como eu falei, potencial para, como chama? Franquia, porque aquela criatura lá, se tiver um pouquinho mais de dinheiro, gente, dá para fazer cada morte legal, dá para virar um slasherzão sobrenatural, com horror elevado, com filme de criatura, porque tem de tudo ali, e com comédia grossa dos anos 80. Claro, aí eles podem dar uma diminuída nessa comédia grossa, mas as piadas sexistas, bullying, entre nós meninos, né, homens fazendo bullying contra homens, é mais ou menos assim, viu, gente? É mais ou menos assim em alguns grupos masculinos. Eu achei o filme eu achei um achado, Deer Camp 86. Eu tô assim animadíssimo, adoro descobrir essas coisas que eu não teria acesso, né, num mundo mais corporativo, né? Então, assim, viva a indústria de terror, meu gênero favorito disparadamente, e viva os filmes independentes. Tchau.